Num subúrbio nobre da região parisiense, uma área residencial parecia congelada no tempo, onde a elegância se misturava com a intimidade. Atrás de altos portões de ferro forjado, caminhos pavimentados levavam a vilas com fachadas impecáveis, ladeadas por sebes aparadas milimetricamente. Aqui tudo exalava um luxo discreto, um requinte controlado onde cada detalhe, desde a escolha das roseiras ao brilho da gravilha sob as rodas dos automóveis, testemunhava uma preocupação meticulosa em preservar uma imagem de harmonia e exclusividade. As ruas silenciosas, ladeadas por postes retro e bancos de ferro ornamentados, emitiam uma atmosfera aconchegante. Poucas passagens, além de alguns sedãs com vidros escuros, carros de empregadas domésticas ou entregadores criteriosamente selecionados. A vida no bairro seguia um ritmo codificado, corredores matinais com roupas combinando, babás empurrando carrinhos de bebê de última geração e reuniões semanais do comitê de moradores onde cada mudança, por menor que fosse, era seriamente examinada. Esta aparente calma, porém, era apenas uma fachada. Por trás dos sorrisos educados e das discussões sobre a renovação de fachadas ou férias em Megève, havia mentalidades bem ancoradas, congeladas no conforto do status quo. Aqui o pertencimento não foi decretado, foi transmitido. Vivíamos entre nós, num equilíbrio onde tudo o que era novo era percebido com uma reserva subtil, mas muito real. Os residentes gostaram da ideia de progresso, desde que não perturbasse o seu ambiente. E, sobretudo, desde que não ponha em causa a ideia que tinham da sua comunidade. É neste contexto que Theo Dembélé acaba de se mudar. A sua casa, uma magnífica residência contemporânea recentemente renovada, contrastava ligeiramente com o estilo mais clássico das restantes propriedades. Com as suas grandes janelas salientes e a fachada em pedra clara, encarnava uma modernidade requintada, símbolo discreto mas inegável de uma mudança que alguns vizinhos observaram com curiosidade tingida de preocupação. Theo, porém, não procurou perturbar esse equilíbrio. Empresário imobiliário de sucesso, construiu seu império com paciência e determinação. Vindo de uma origem modesta, ele conhecia o valor do trabalho, o poder do respeito e a importância da perseverança. Ele nunca pediu nada a ninguém, preferindo seguir seu próprio caminho em um mundo onde as portas nem sempre se abriam de bom grado. Comprar esta casa foi apenas um passo lógico para ele, uma recompensa merecida após anos de esforço. Ele não havia escolhido aquele bairro para impressionar ninguém, nem para buscar aceitação em um círculo fechado. Ele simplesmente queria aproveitar os frutos do seu trabalho, proporcionar um ambiente tranquilo para sua família e saborear o conforto que arduamente conquistou. Mas ele também sabia que, para alguns, continuaria a ser uma anomalia. Assim que chegou, notou os olhares furtivos por trás das cortinas entreabertas, as discussões que eram interrompidas quando ele passava, os sorrisos forçados acompanhados de saudações demasiado breves. Ele não era paranoico, estava acostumado. Muitas vezes em sua carreira, ele viu contratos se tornarem complicados, decisões serem adiadas, oportunidades escaparem sem motivo aparente. Aprenderá a decifrar silêncios, hesitações, desculpas educadas que mascaravam preconceitos teimosos. Os primeiros dias no bairro confirmaram o que ele suspeitava. Um vizinho, visivelmente surpreso, perguntou-lhe com um sorriso congelado se ele vinha fazer uma visita enquanto descarregava caixas do porta-malas. Outro morador, enquanto passeava com seu cachorro, parou por um momento para olhar sua casa antes de sair sem dizer uma palavra. Até os lojistas locais, quando ele apareceu na padaria do bairro, pararam um pouco ao ouvir seu nome antes de lhe entregar o troco com um sorriso mecânico. Mas Theo não era do tipo que deixava isso afetar ele. Ele não lhes devia nada. Ele não tinha nada a provar. Ele não comprou esta casa para ser aceito, mas para morar nela plenamente. Então, ele opta por ignorar os olhares insistentes, os sussurros mal velados, as saudações formais demais para serem sinceras. Seu sucesso não dependia da aprovação deles. E logo todos entenderiam que ele não tinha intenção de ser intimidado. Numa tarde de sábado, sob um sol forte, Theo decidiu aproveitar a piscina comum do bairro, um luxuoso espaço reservado aos moradores. Ao chegar, notou famílias sentadas em espreguiçadeiras, crianças brincando na água e alguns adultos conversando à sombra de guarda-sóis. Ele sentou-se em silêncio, colocou a toalha sobre uma espreguiçadeira e mergulhou na água. O momento foi agradável, quase perfeito. Mas esse momento de relaxamento duraria pouco. Enquanto ele nadava,
uma mulher elegantemente vestida com um sarong branco e óculos de sol luxuosos aproximou-se dele. Elise Morial, uma mulher na casa dos 50 anos, era uma figura influente no bairro. Sempre bem vestida, ela garantiu que as regras fossem respeitadas e que a comunidade mantivesse o seu prestígio. Ela se inclinou ligeiramente na direção de Theo, exibindo um sorriso educado, mas forçado. Com licença, senhor, mas esta piscina é reservada para moradores. Theo ergueu a cabeça e olhou para ela com calma. Sou residente, senhora. O sorriso de Elise desapareceu ligeiramente. Ela o estudou, como se procurasse uma falha em sua declaração. Ah, nunca vi ninguém como você aqui, ela respondeu em um tom de condescendência mal disfarçada. Tem certeza de que não é convidado de alguém? Theo entendeu imediatamente onde ela queria chegar com isso. Ele poderia ter ficado com raiva, mas conhecia bem esse tipo de situação. Eu moro aqui, senhora, e tenho tanto direito de estar aqui quanto você, respondeu ele com uma calma implacável. Mas Elise não desistiu. Qual o número da casa? Ela perguntou bruscamente. Um pesado silêncio se instalou ao redor deles. O ar parecia carregado de uma tensão invisível, como se todos prendessem a respiração, observando o que aconteceria a seguir com um misto de mal-estar e curiosidade. Alguns moradores, que até então se contentavam em ouvir discretamente, fingiram um interesse repentino pelos telefones ou ajustaram os óculos de sol para esconder a atenção. Outros, mais ousados, contemplavam a cena com uma curiosidade mal velada, saboreando aquele momento de inesperado confronto social. Theo sustentou o olhar de Elise por um momento antes de responder, com um sorriso malicioso, quase divertido com a situação. Número 12. Um arrepio percorreu a assembleia. Ouviram-se alguns murmúrios, sussurros abafados entre vizinhos que trocaram olhares surpresos. Todo mundo conhecia o número 12. Era a maior propriedade do bairro, uma joia arquitetônica situada atrás de uma longa entrada de automóveis ladeada por árvores centenárias. Comprado a um preço recorde alguns meses antes, continuou a ser tema de conversa entre os moradores, alguns especulando sobre a identidade do misterioso comprador, outros questionando-se sobre a sua legitimidade em aderir ao seu círculo fechado. Elise, inquieta, piscou, congelada por um momento em sua postura de autoproclamada guardiã da ordem do bairro. Sua confiança vacilou. Ela procurava uma fuga, uma forma de recuperar o controle da troca, de justificar sua intervenção sem parecer mesquinha. É estranho, conheço todos os residentes de longa data, ela gaguejou. Você deve ter se mudado recentemente. Theo assentiu lentamente, aproveitando a maneira como a maré estava virando lentamente a seu favor. Há 3 meses, na verdade. Uma leve risada foi ouvida da multidão. Alguns vizinhos trocaram olhares conhecedores. O número 12 pertencia, portanto, a este homem, a este Theo Dembélé de quem ninguém realmente se deu ao trabalho de abordar. Elise, visivelmente incomodada, endireitou os ombros e adotou uma nova estratégia, tentando manter as aparências. Então você ainda não deve estar ciente das regras rígidas do bairro, disse ela com falsa gentileza. A piscina não é acessível a todos, é necessário ser membro da associação de moradores e obter cartão de acesso. Você tem um? Seu tom, embora mais comedido, traía uma certa impaciência, uma última tentativa de impor sua autoridade e colocar Theo em seu lugar. Ela ainda queria acreditar que ele não fazia parte do círculo, que um detalhe administrativo confirmaria sua intuição inicial. Mas desta vez, Theo não pôde deixar de sorrir. Um sorriso calmo, desprovido de agressividade, mas carregado de uma certeza inabalável. Sim, claro, respondeu ele, tirando um cartão da bolsa. Aqui, confira você mesmo. Lentamente, ele estendeu o cartão para ela. Elise agarrou-o com uma rigidez perceptível e examinou-o longamente, os olhos perscrutando cada detalhe, procurando febrilmente a menor irregularidade, a menor pista que lhe permitisse dizer que ele não tinha lugar aqui. Seu olhar permaneceu no nome e depois na data de emissão. Tudo estava em ordem. Ela franziu a testa ligeiramente, mordendo o interior da bochecha como se quisesse conter seu aborrecimento. Não era para ser assim. Com um beicinho irritado, ela devolveu o cartão para ele, com a mão tremendo ligeiramente. O fracasso foi amargo, mas ela ainda não havia encontrado palavras para superá-lo com dignidade. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma voz firme e calma soou atrás dela, quebrando a tensão num instante.
Élise, qual é o problema aqui? Todos os olhares se voltaram para um homem de 60 anos que acabará de chegar ao local. Sua aparência distinta, seu cabelo grisalho impecavelmente penteado e sua camisa polo azul marinho sobriamente elegante exigiam naturalmente respeito. François Lambert, presidente da Associação de Moradores, era uma figura de autoridade indiscutível no bairro. Assim que o viu, Élise sentou-se imediatamente, ajeitando nervosamente o maiô como se quisesse esconder sua confusão. Ela tentou manter uma postura confiante, embora houvesse um toque de preocupação em seus olhos. François, eu só queria ter certeza de que esse senhor era mesmo um residente e tinha direito à piscina, explicou ela num tom falsamente inocente, tentando recuperar o controle da situação. Ela deu um sorriso tenso para François, esperando que ele concordasse com ela ou, na falta disso, neutralizasse a situação a seu favor. Mas para sua grande surpresa, François voltou-se para Theo com um sorriso largo, um sorriso sincero, daquele tipo que você reserva para quem realmente gosta. Ah, mas ele é nosso novo vizinho. Theo, estou feliz em vê-lo aqui. Espero que você esteja se adaptando bem. Um silêncio elétrico caiu sobre a assembleia. Élise ficou pálida, sua confiança desmoronando de repente. Você o conhece? Ela gaguejou, incapaz de esconder seu espanto. François lançou-lhe um olhar intrigado, como se a própria pergunta fosse absurda. Claro, ele respondeu com uma naturalidade desarmante. Theo não é apenas residente, é também um grande investidor no setor imobiliário. Na verdade, ele comprou recentemente o prédio onde fica o seu escritório, Élise. O choque visível cruzou o rosto de Élise. Sua pele já pálida ficou lívida. Seus lábios se abriram em um suspiro de surpresa, mas nenhum som saiu. Perdão? Ela finalmente disse, sua voz embargada de descrença. François encolheu ligeiramente os ombros, como se fosse uma informação inofensiva. Sim, ele é o novo dono. Achei que você já soubesse. As testemunhas da cena trocaram olhares atordoados. Alguns esconderam um sorriso malicioso, divertidos com a reversão da situação. Outros olharam para Élise com um misto de constrangimento e desaprovação, percebendo a extensão do seu erro. Instalou-se um silêncio pesado, ainda mais pesado do que aquele que precedera a revelação. Theo, até então paciente e comedido, fixou um olhar penetrante em Élise. Ele não precisou levantar a voz nem expressar qualquer ressentimento. Só sua calma foi suficiente para fazer com que todos entendessem que ele havia vencido o confronto sem sequer ter que se defender. Espero que não haja mais dúvidas sobre o meu direito de estar aqui, Élise, disse ele com voz calma, quase benevolente, mas cheia de uma firmeza implacável. Élise abriu a boca, tentando formular uma resposta, mas apenas uma gagueira inaudível passou por seus lábios. Seu olhar evitou o de Theo, incapaz de suportar a vergonha que o dominava. Finalmente, ela baixou a cabeça, girando rapidamente. Seus passos eram rápidos, quase desajeitados, ao sair da piscina sob o escrutínio dos demais moradores. Alguns olharam para ela com um beicinho de desaprovação, outros trocaram orações baixas e um ou dois balançaram a cabeça, consternados. Daquele dia em diante, o bairro mudou. As conversas evoluíram. Alguns vizinhos, antes presos a preconceitos inconscientes, começaram a ver Theo sob uma nova luz. Nós o acolhemos com mais carinho, o saudamos com mais respeito. O que aconteceu naquele dia na piscina ficou gravado na memória, não como um simples incidente, mas como uma consciência coletiva. O mundo estava evoluindo e com ele as mentalidades deveriam acompanhá-lo. Já Élise manteve distância de Theo. Ao passar por ele, baixava ligeiramente os olhos ou se contentava com um sorriso forçado, visivelmente desconfortável. Ela nunca mais procurou impor-lhe a sua autoridade, tendo compreendido, tarde demais, a dimensão do seu erro. Mas uma coisa era certa, ela nunca esqueceria esta lição de humildade.